na palavra de Deus o fato em que Jesus estava no casamento. Nos conta que Jesus e seus discípulos, que ainda não era tão conhecido na época, foi chamado para aquele casamento. Ainda não tinha um ministério demonstrado da forma que era. Ali foi o início preparado para que Jesus começasse a demonstrar à terra que estava surgindo um tempo novo. Quando Jesus chega naquele casamento, e uma coisa muito interessante é que o casamento estava acontecendo da forma normal, estava acontecendo tudo da forma perfeita, estava acontecendo tudo da maneira desejada pelo noivo. Eu não sei quem foi que fez o orçamento, eu não sei quem foi que fez os planos daquela festa, eu não sei quem foi que fez a relação dos convidados, mas parece que alguém se atrapalhou com a quantidade ou dos convidados ou da bebida, que no momento em que a festa estava no auge, no momento em que a festa estava no ponto glorioso, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o momento. Às vezes alguém pode dizer que quem fez aquele cálculo não sabia ou se passou, mas na realidade, irmãos, Deus sempre está no controle de tudo. Às vezes você vê um cenário sendo armado, até parece que o cenário que foi armado foi para que houvesse uma destruição, mas na realidade é Jesus que já está planejando tudo. Às vezes quem passasse por lá de fora daquele casamento ia dizer: hoje vai ter vergonha. E você sabe que muitas das vezes o mundo que é contra o casamento, que é contra a legalidade das famílias, às vezes alguém que ouve ou que soube daquela situação diria assim: agora sim vai ser envergonhado de casamento. Eu sei que há muitas pessoas que às vezes pensam que o seu projeto, que o seu plano vai ser envergonhado, porque às vezes a tristeza vem, a tristeza bate, mas eles não sabiam o detalhe. Jesus já tinha um plano organizado para aquele casamento. Quando Maria vai até Jesus e fala: o vinho acabou, o vinho acabou, o vinho cessou, ele diz para ela: o que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Aí Maria começa na mente dela entender: acabou o vinho e acabou o meu tempo de determinar o que Jesus vai fazer. Jesus deixou de ser um filho que ela mandava e passou a ser um Deus que iria operar tudo. Às vezes está faltando para os católicos dar esse tempo de entender que o tempo de Maria mandar acabou. E Jesus agora surge de um novo tempo, e aí ela entende e fala: façai-vos tudo que ele mandar. E quando Jesus começa a operar naquele casamento, o nome de Jesus começa a aparecer na boca do povo. O nome começa a aparecer, o povo começa a divulgar. Houve algo diferente naquela casa, naquele casamento. Porque só há diferença de novo dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de um lar, dentro de uma sociedade, quando dá legalidade para Jesus entrar naquele casamento. Não adianta colocar Jesus dentro do casamento e ficar pulando 7 ondas na virada do ano. Não adianta colocar Jesus dentro do casamento e ficar esperando que uma fera de 7 dias traga luz. Não adianta colocar Jesus dentro do casamento e ficar em desespero querendo fazer tudo sozinho. E Maria está dizendo agora: faça tudo que ele mandar. Aí começa a Jesus mandar dentro de Israel.
Começa Jesus a mandar dentro daquele povo. E quando Jesus começa a mandar, começa a acontecer algo diferente. Começa uma igreja que era uma igreja mentira, uma igreja perdida. Começa uma religião falsa. Começa um povo com uma palavra falsa. Começa a surgir Jesus pregando a palavra que liberta. Esse mundo não precisa de mais nada a não ser uma igreja que pregue a palavra que liberta. Esse mundo não precisa de mais nada a não ser de um povo que deixe Jesus mandar. Não adianta ovelha, não adianta homem, não adianta mulher querer se mandar sem deixar Jesus fazer o que ele quer fazer. Às vezes o mundo está sofrendo hoje porque quer fazer o que quer. O homem quer fazer o que quer, a mulher quer fazer o que quer, a mulher casa, o homem casa, quer mandar um no outro, quer bater um no outro, quer achar que tudo é com a força do seu braço e não entende que agora tem que viver segundo a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta querer vencer, querer passar, querer superar, se Jesus de Nazaré não fizer segundo a vontade dele. A minha, a sua vontade, a vontade deste mundo não vale nada se a vontade de Jesus não for a soberana sobre a nação. Acreditaram que a salvação desse país seria um presidente, depois acreditaram que seria outro e já começaram a perceber: não há segurança se não tiver debaixo das mãos e da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Só que não adianta só saber, não adianta só entender. Quando um homem paralítico estava na cama, estava paralisado no leito, ele necessitava que alguém levasse ele até Jesus. Ele tinha audição, tinha visão, ele falava, mas ele não andava. Eu não sei o que ele falou, o que ele prometeu, eu não sei o que ele fez e convenceu 4 homens parar o que estava fazendo e carregar a cama dele. Eu não sei o que foi que ele ofereceu, que amizade tramando foi essa, que aquele homem decidiu carregar aquele homem até Jesus. E a ponto de levar e chegar na porta, observar que não tinha como entrar, não tinha como chegar e decidir: não, eu não vou deixar você aqui, você quer falar com ele, eu vou te levar até ele. E quando aqueles homens decidem subir sobre o telhado e trazer aquele homem para o centro da reunião, aonde Jesus estava, estamos precisando, irmão, fazer isso, trazer pessoas para o centro da reunião. Não precisa colocar no meu status, no seu status, que a pasta, o chocolate, que aquilo, aquilo outro. Nós precisamos é trazer as pessoas para o centro de onde Jesus está. Jesus estava naquele centro e aquele homem chegou aonde Jesus estava. E quando aquele homem desceu, Jesus olhou para ele e falou: seu pecado está perdoado. Eu quero que você entenda que não há nada nessa terra capaz de perdoar ninguém, a não ser estar no centro aonde Jesus está. Não há pecado que ele não purifique, não há mágoa que ele não arranque, não há dor que ele extermine, não há morte que ele não ressuscite, quando está no centro da presença de Jesus. E Jesus fala para ele: seus pecados estão perdoados. Mas no meio daqueles homens havia pessoas que estavam ali e não estavam. Pessoas que estavam ali e não estavam com Jesus. Pessoas que estavam com Jesus, mas não estavam em Jesus. Estava com Jesus, mas não estava na vontade de Jesus. Pessoas que estavam com Jesus, mas não estavam no centro da determinação dele. Pessoas que não estavam com Jesus, que estavam com Jesus, mas sem pinta de coelho de hoje. Que estavam com Jesus, mas sem pinta de Papai Noel no Natal. Pessoas que diziam que estavam com Jesus, mas ainda se curvam
curva outra atividade, e nós sabemos que quem está com Jesus está diretamente no trono da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. E estar nessa vontade é algo diferente. É algo diferente. Este mundo precisa voltar para o templo. Este mundo precisa entender que só há solução diante do Deus que é pregado, diante do Deus que é consagrado, diante do Deus que é santo, que é Jesus de Nazaré. E quando aquele povo que estava ali, que tentaram paralisar Jesus, tentaram fazer Jesus recuar. Tem pessoas que acham que pode fazer você, que pode fazer a igreja recuar, mas não consegue, porque há 2000 anos atrás Jesus ressuscitou e a igreja não mais recuou. Eles tentaram fazer Jesus quem é puro, Jesus quem é você para perdoar pecado, e Jesus demonstra: para você é mais fácil eu dizer os pecados dele está perdoado, ou dizer levanta aqui, carrega a tua cama e anda. É mais fácil perdoar ou liberar poder. E Jesus mostra, e ali Jesus faz algo diferente. Só que ali era um homem que era paralítico, na beira do tanque havia um homem que era paralítico, que sabia onde o milagre estava, que sabia onde Deus operava, mas estava sentado à beira do tanque. Havia um homem que estava ali só esperando uma brecha, estava ali só esperando um momento, e o momento dele chegou quando Jesus chegou lá. Chegou quando Jesus chegou na beira daquele tanque. Chegou quando Jesus mostrou para ele: não precisa estar confiando apenas nas divindades se você não crê no Filho de Deus. Não adianta você estar só esperando. Só que aquele homem estava aguardando o milagre. Só que havia um cego chamado Bartimeu, que ele ouviu falar, não mais do tanque nem mais do anjo, ele ouviu falar de Jesus. Observe que aquele homem que era cego, não enxergava, só ouviu alguém falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ele decide: eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou até onde Jesus está. Eu vou até onde Jesus pode operar. Eu vou até onde Jesus pode fazer algo acontecer. Agora observe bem: aquele homem não enxergava e só ouviu que Jesus operava. E este mundo que está podendo ver, podendo ouvir, não entende que só pode ser curado através de Jesus Cristo. Aquele homem surdo, cego, conseguiu ouvir. Mas lá na frente tinha um menino que era cego e surdo, e alguém o levou até Jesus. E Jesus curou aquele menino que era cego e surdo. Só que tem uma coisa que eu e você tem que entender: quem é cego ouve que Jesus opera. Quem é surdo e vê, consegue ver o movimento das pessoas passando e observando que ali há algo diferente. E quando eles chegam, Jesus cura. Mas, irmãos, quem é cego e quem é surdo não ouve Jesus passar e nem vê Jesus passar. E estamos em um mundo cego e surdo. Estamos em uma geração de igrejas cega e surda, que precisa ser carregada,
que precisa ser colocada no ombro para adorar Jesus Cristo, que perde a adoração dele por qualquer coisa, que perde de estar na presença dele por qualquer coisa. Uma geração de pessoas mimadas, de pessoas que não conseguem se desgrudar do mundo, de pessoas que não conseguem ficar 6 meses firme na presença, 6 meses na casa do Senhor, e 6 meses comendo bola no cão. Aí depois que está inflamado, a igreja vai lá, quer vir para a igreja passar um tempo, depois que se cura, volta de novo, porque permanece cego, mudo e surdo. O mundo que acha que mulher foi feito para mulher, homem para homem, o mundo que acha que criança já está pronta para casamento, um mundo pervertido e distorcido, e não compreende que está cego, surdo e mudo. E este mundo que está dessa forma precisa mais do que nunca de uma igreja que enxergue, que ouça e que fale e que grite. Este mundo precisa de crentes que falem, que grite. Este mundo precisa de crentes que estejam dispostos a carregar a cama para levar aleijado. Este mundo precisa de uma igreja que tenha condições de guiar um cego até Jesus. Mas não tem como um cego guiar outro cego, não tem como um surdo guiar outro surdo, a não ser que esteja curado em Cristo Jesus. Não tem como. E estes dias o mundo está cego e está surdo, precisando ouvir Jesus falar aos seus corações. Nesta noite, como já foi dito aqui pela irmã Vanessa, que muitos estão hoje se deliciando em uma pasta de chocolate. A pasta de chocolate, ela é dada através de um pedaço de chocolate de um coelho que eu nunca vi colocar ovo, mas o chocolate que alegra. O chocolate alegra. Quando você come chocolate, se você está triste, os seus hormônios começam a produzir substância de alegria. O seu chocolate, quando você está com fome, ele começa a saciar a sua fome. O chocolate, quando a mulher está no período menstrual, ele consegue aliviar a dor de cólica. O chocolate, quando a mulher está brigada com o marido, ela se alegra quando recebe um pedaço de chocolate, uma caixa de chocolate. O chocolate alegra, mas por um momento, quando ele é dissolvido na corrente sanguínea, acabou. E o nosso Jesus, a nossa Páscoa, é um sangue que foi derramado no Calvário com uma alegria, com uma paz para a eternidade. Esse Jesus que nós pregamos é o Jesus que faz eu e você ter entendimento. E que entendimento é esse? É entender: o meu filho, seu filho, não coloca a orelha de coelho. O meu filho, seu filho, não carrega o que esse mundo está carregando. Mas não tem como eu e você ensinar uma criança que ela não pode comer um ovo de Páscoa, que ela não pode. Isso é passageiro. Mas quando você ensina, que ele vai crescendo, ele vai diferenciando. Lá na rua onde eu moro, temos uma escola, familiares não são crentes. A maioria das crianças de lá são filhos de crentes. A mulher já entendeu que não tem como ela mandar os filhos para casa pintada de coelho. Este ano ela modificou, ela mandou todo mundo vestido de cordeiro para casa, explicando que a Páscoa não é coelho, a Páscoa não é salvação, a Páscoa é Jesus Cristo de Nazaré, conduzindo a mim e a você para o céu. De um Deus que não vai ressuscitar, de um Deus que não vai ressuscitar. Eu quero que você entenda: Jesus Cristo não vai ressuscitar.
Jesus Cristo já ressuscitou. Ele já é ressuscitado. Ele não é mais um Deus menino, ele é Deus supremo. Ele agora é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o seu dono. Você pertence a quem? A Jesus de Nazaré. Você pertence a Ele. E por pertencer a Ele, você tem um dono poderoso. Você não precisa mais fazer nenhum ritual para estar próximo dele. Você não precisa fazer mais nada para estar próximo dele, a não ser aceitar viver segundo o que Maria falou. Os católicos agora estão certos. Faça segundo o que Maria falou. Faça tudo que Jesus mandar. Agora eu não preciso mais de acesso de mãe, não preciso mais de acesso de pai. Eu agora tenho acesso livre a Jesus Cristo de Nazaré. Tenho acesso livre a Ele. Tenho acesso supremo a Ele. E Ele está pronto para entrar em nossas causas e salvar as nossas lutas. Está vivendo luta, está vivendo situações difíceis, deixa Jesus entrar, deixa Jesus modificar tudo. Não tem como ele entrar e deixar como está. Não tem como Jesus entrar e a água continuar água. Não tem como ele entrar e a água continuar sendo apenas água. Quando ele entra, a água se transforma na cor, no gosto, no sabor, na essência. Não tem como Jesus entrar na vida de alguém e continuar a mesma água sem gosto, a mesma água sem cor. Não tem como Jesus entrar e a água não ganhar sabor novo, não ganhar cor nova, não ganhar substância nova. O que a irmã falou está com toda a razão. Não tem como a água entrar e continuar sem dar perdão. Não tem como a água entrar e não continuar sem modificar. Não tem como a água entrar e não se sacrificar pela santidade dele. Não tem como a água modificar se a gente achar que só está aqui por estar. Estamos aqui por um propósito. O nosso propósito é muito forte, não é, galera? O nosso propósito é muito forte. O nosso propósito é ir para o céu. Para o céu. Irmão, eu estou doente. Não tem problema. No céu você não vai ter um corpo de doença. Irmão, eu estou triste. Não tem problema. No céu você não vai ter um coração que guardará tristeza. Irmão, o senhor sabe, eu passo por grande luta na minha família. Não tem problema. No céu não haverá guerra, não haverá dor. No céu só haverá paz, adoração. Irmão, mas tu não sabe como foi o meu mês. Tu não sabe como eu vim para a igreja hoje carregando os seus carros. Não tem problema. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. É para eles, é para ele que nós estamos aqui nesta noite. É para dizer para ele: valeu a pena, Pai. Valeu a pena gritar o que Vanessa leu. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Não adianta, estamos aqui para dizer: Pai, valeu a pena o Senhor não ter desistido daquela cruz. Estamos aqui para dizer: valeu a pena, Senhor, o Senhor ter deixado o trono de glória e vir ser homem. Estamos aqui nesta noite para gritar para este mundo e para o inferno ouvir: valeu a pena sermos fracos, mas creio em um Deus que nos fortalece. Que nesta noite você receba força dos céus nesta noite para resistir às feras, às ciladas desta terra. Que nesta noite os ombros de Cristo sejam o seu travesseiro. Que nesta noite os braços dele sejam a sua fortaleza. Que nesta noite o olhar dele seja o único olhar que te julgue, que te condene, seja o único olhar que te suporte. Que a palavra dele seja a única palavra que possa enraizar no seu coração. Que
Que nenhuma palavra que você ouviu durante este dia, durante essa semana, durante este mês, que possa ter enriquecido o seu coração. Que nesta noite a palavra dele seja a palavra suficiente para alegrar o seu coração nesta noite. Eu vou vir a igreja estar de pé comigo nesta noite. Glória ao teu nome. E toda palavra, Senhor, e toda palavra, meu Pai, que entrou nesse coração durante esta semana, possa brilhar, possa frutificar mais do que a tua palavra, porque todos que vencerem e que forem até o fim receberá a coroa da vida. Espírito Santo, visita o coração da tua igreja nesta noite. Espírito Santo, visita o coração de quem está nos vendo nesta noite. Espírito Santo, visita o coração dos nossos vizinhos nesta noite. E que haja uma alegria instantânea no céu. Seja livre nesta noite de toda palavra de acusação. Seja livre nesta noite de toda palavra de condenação. Seja livre nesta noite de toda palavra que te magoou. Seja livre nesta noite de toda palavra que te abateu. Se nesta noite tu queria que Deus falasse contigo, coração batido. Os céus falam contigo nesta noite. Receba paz. Nesta noite tu vai dormir. Nesta noite tu vai dormir. Deus estará virando todos os mísseis que estavam contra a sua vida hoje. Deus apontados, palavras que machucaram, que feriram, que ofenderam, não vão te reconhecer nesta noite. Receba paz nesta noite. Receba paz nesta noite. Assim, Senhor, nós te agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja por todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.